Olá, Igreja Paz! Seja bem-vindo à Escola de Discípulos. No encontro de hoje, nós vamos continuar falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, sobre o início da formação da Igreja primitiva, as primeiras missões dos apóstolos. Fique atento, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na Escola de Discípulos. Basicamente, o evento central do livro de Atos dos Apóstolos é o momento de Pentecostes. É o momento que o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e também sobre Maria. Esse evento, esse momento da graça de Deus vivida pelos apóstolos é o que direciona todo o resto do livro. E agora nós vamos acompanhando também algumas coisas que os apóstolos viveram a partir dessa experiência. O momento de Pentecostes foi tão importante que os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles venceram seus medos e agora começam a fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava. Agora os apóstolos curam, libertam e até ressuscitam. Não por causa do poder deles, mas porque a graça de Deus age neles. Agora eles estão agindo em nome de Jesus. E todo esse processo é muito bonito, toda essa vivência dos discípulos é muito bonita. E por isso é tão importante lermos todo o livro do Atos dos Apóstolos, para conhecer melhor o início da nossa fé, o início da nossa igreja. Já aprendemos no Evangelho sobre Jesus, agora precisamos conhecer um pouquinho da fundação da nossa igreja. E a primeira cura que acontece no livro de Atos dos Apóstolos é no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Ali nós acompanhamos o momento em que Pedro e João curam um aleijado que ficava às portas do templo. Ele sempre estava ali. E ele pede uma esmola para Pedro e João. E aqui algo tão bonito acontece. Vamos acompanhar. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: "Olha para nós." Eles olhavam atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: "Nem ouro nem prata eu possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, anda." E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu-o andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo, e ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhe sucedera. Vejam que bonito o que está acontecendo aqui. Como eu disse, antes era Jesus que curava, que libertava. Agora, os discípulos receberam os dons do Espírito Santo. Agora são eles que curam, não por eles mesmos, mas pela graça de Deus. E agora, esse primeiro momento do livro de Atos dos Apóstolos vai falando um pouquinho da vivência de Pedro. Aquilo que Pedro foi vivendo após o momento de Pentecostes, nas suas pregações, nas suas descobertas, também as suas prisões. Pedro foi preso mais de uma vez e agora também todo o testemunho da igreja primitiva vivida por Pedro e depois, mais tarde, num segundo momento, por Paulo. Pedro, ele foi preso 2 vezes. E no momento que ele vai a julgamento, Gamaliel, um dos mestres da lei, faz um julgamento. Ele ajuda, na verdade, a igreja primitiva. E isso está no 5º capítulo, capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a partir do 1º versículo. Por que isso é importante? Porque os discípulos estavam sendo perseguidos pelos judeus. Eles são presos, não só
Não somente Pedro, mas os outros discípulos também passaram por grandes perseguições e agora eles são levados a julgamento. E nesse julgamento nós encontramos então Gamaliel, que sem ser cristão acaba defendendo os cristãos. Nós chamamos isso na teologia de a lei de Gamaliel. Vamos ler capítulo 5, versículo 34. Então levantou-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel. Era doutor da lei, respeitado por todo o povo. Ele mandou retirar os homens por um instante e falou. Vamos abrir um parênteses um instante. Gamaliel, esse mesmo Gamaliel, foi o mestre de Paulo e ele era um dos mestres mais reconhecidos entre os fariseus. E no versículo 35 ele diz o seguinte: Varões de Israel, atentai bem no que fareis a esses homens. Antes destes nossos dias surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, e ao qual aderiram cerca de 400 homens, mas foi morto. E todos os que lhe deram crédito debandaram e foram reduzidos a nada. Depois dele veio Judas, o Galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com estes homens, soltai-os, pois se o seu intento ou a sua obra provém dos homens, destruir-se-á por si mesma. Se vem de Deus, porém, não podereis destruí-los. Não aconteça que vos entregueis movendo guerra a Deus. Então concordaram com ele. Essa é a chamada lei de Gamaliel. Por quê? Porque Gamaliel diz o seguinte: se é de Deus, vai prosperar. Se é de Deus, não tem como lutar contra Deus. Se é apenas uma ideia dos homens, então ela destruir-se-á por si só. Essa lei de Gamaliel é usada na igreja até hoje. Quando surgem algumas teologias ou quando surgem alguns movimentos, a igreja até hoje usa a lei de Gamaliel. Se é de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, por si só se destruirá. E no capítulo 6, nós temos a instituição dos diáconos. Sim, porque os apóstolos, eles começaram a pregar, eles também tinham que evangelizar, curar, cuidar do povo e começaram a acumular muitas funções para os apóstolos. Então, eles decidiram instituir os diáconos para servir as mesas, para ajudar no serviço ao povo, às comunidades. Não que os apóstolos não queriam mais servir o povo, não é isso. Mas como acumularam-se funções, agora a igreja sente a necessidade de instituir os diáconos para o serviço ao povo. E esse é o sentido do diaconato na igreja, o serviço. E no capítulo 6, a partir do versículo 1, são instituídos então, primeiramente, 7 diáconos. Dentre eles está Estevão. Estevão que foi o primeiro mártir da igreja. O primeiro cristão a ser martirizado foi Estevão. E este morreu sob a autorização de Saulo, que depois se chamará Paulo. E no capítulo 7 há o julgamento de Estevão e também o discurso de Estevão. E no finalzinho do capítulo 7 nós temos então o momento do seu martírio. Vamos ler. Capítulo 7, versículos 55 a 60. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor,
não lhe leves em conta este pecado. E dizendo isso, adormeceu. Esse momento do martírio, a palavra martírio significa testemunho, esse momento do martírio de Estevão é um momento em que inaugura toda uma perseguição novamente aos cristãos. Por mais que lá no Sinédrio havia tido a lei de Gamaliel, mesmo assim os fariseus continuam a perseguir os cristãos. E o mentor dessa perseguição, o principal mentor dessa perseguição, era Saulo. Estevão foi apedrejado, né? E enquanto era apedrejado, ele viu os céus abertos, viu a glória de Deus, mas também perdoa todas aquelas pessoas que estão ali. No finalzinho da sua vida, ele diz: Senhor, não leve em conta esse pecado. Estevão morreu apedrejado e mesmo assim estava perdoando aqueles que faziam. A partir da morte de Estevão, Saulo recebe uma autorização para perseguir, prender e matar os cristãos. E começa-se então uma grande perseguição aos cristãos por meio de Paulo, ou melhor, por meio de Saulo. E no capítulo 9 nós temos o momento da conversão de Saulo. Aqui é bonito entender um pouquinho da história de Saulo, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, no próximo encontro nós vamos falar sobre a vida de Saulo, mas aqui vamos fazer uma pequena introduçãozinha, porque é importante se ater um pouco mais à história de Saulo. Mas no capítulo 9, em Atos Apóstolos, vivemos então esse momento da conversão de Saulo. Saulo estava indo para Damasco prender os cristãos, perseguir os cristãos para prendê-lo, e Jesus aparece para Saulo no meio do caminho. Diz a palavra que Saulo cai por terra e Jesus começa a falar com ele. Vamos ler um trechinho deste momento. Capítulo 9, versículo 3. Estando ele em viagem, se aproximando de Damasco, subitamente uma luz vindo do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas, embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo-o então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu nem bebeu. Esse momento é o encontro de Saulo com Jesus. Ou melhor, Jesus vai ao encontro de Saulo. E é bonito porque Saulo estava perseguindo a igreja. Mas quando Jesus se apresenta para Saulo, ele pergunta assim, vejam bem no versículo 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Opa, peraí. Saulo estava perseguindo os cristãos, a igreja, mas Jesus pergunta, por que me persegue? Essa identificação de Jesus com a igreja é muito importante, porque aqueles que perseguem Jesus, ou melhor, aqueles que perseguem a igreja estão perseguindo Jesus. Porque Jesus e a igreja fazem parte do mesmo corpo. Jesus é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Ou seja, se eu persigo a igreja, eu também persigo Jesus. Não tem como perseguir a igreja e não perseguir Jesus, porque Jesus e a igreja estão intrinsecamente ligados. Por isso Jesus pergunta para Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia a igreja, mas encontrou Jesus no meio do caminho. E Jesus se apresenta para ele, e nesse momento, Saulo tem esse vislumbre da conversão em Jesus. Vamos lembrar que Saulo não era um pecador público. Por mais que ele estava perseguindo os cristãos, Paulo não era um pervertido, não era um mundano, não era um pagão. Saulo era fariseu, um homem temente a Deus. Porém, ele achava que os cristãos eram uma seita e por isso queria prendê-los e matá-los, porque estavam corrompendo a fé no Deus único. Esse era o medo de Paulo. Mas agora, nesse momento, ele tem um encontro com o Senhor. E o próprio Jesus o indaga, e o próprio Jesus o direciona.
Esse momento foi tão forte na vida de Saulo que ele considera que conheceu de verdade Jesus na mesma intensidade que os outros apóstolos. E é chamado o apóstolo dos gentios. Quando chegou em Damasco, Saulo encontrou-se com Ananias, ou melhor, Ananias foi ao encontro de Saulo a pedido de Jesus, a pedido do Senhor. E Ananias ficou com medo porque sabia que Saulo era um perseguidor, mas Saulo agora precisava ser catequizado. E a primeira pessoa que ajudou Paulo a encontrar-se com a fé cristã foi Ananias. Não se ouve falar muito de Ananias, na verdade esse é o único trechinho na palavra de Deus que fala-se de Ananias. Mas ele foi extremamente importante na vida de Paulo, catequizando, ajudando ele na sua formação, na sua primeira formação cristã e inclusive batizando Saulo. E aqui é interessante porque Saulo começa a pregar imediatamente. Ele teve um encontro com Deus, com Jesus, foi curado. Primeiro não via nada, depois Ananias rezou por ele, ele começou a enxergar. Porém, agora ele já começa a pregar e vira uma grande confusão, porque os cristãos não acreditavam que Saulo havia se convertido. E os pagãos não davam atenção, não davam ouvido a Paulo. Então, após algumas ameaças de morte, ele teve que se retirar para o deserto e ficou no deserto mais ou menos 3 anos. Depois foi para Tarso e ficou mais um longo tempo sem pregar, apenas vivendo esse discipulado em Jesus e também vivendo a fé cristã. Depois ele ficou um longo tempo também em Tarso, construindo tendas, porque era a profissão dele, e sem pregar, ele apenas estava vivenciando a fé cristã no seu discipulado. Sim, é importante lembrar isso. Não deu muito certo no primeiro momento a pregação de Paulo. Ele precisou ser formado, amadurecido. Depois desse tempo de deserto, de formação, de amadurecimento, que ele se tornou o grande Paulo que nós conhecemos hoje. Os cristãos acharam por bem, os chefes da igreja na época, acharam por bem deixar Paulo de molho, amadurecendo, e enquanto isso eles mesmos continuavam a sua missão. E é interessante porque a partir do capítulo 10, Pedro inaugura então a pregação aos pagãos. Sim, no primeiro momento eles achavam que o cristianismo era somente para os judeus. Conhecer Jesus cabia somente a quem já vivia a fé judaica. E agora Pedro tem uma visão. E a partir desta visão, eles entendem que o cristianismo não é só para os judeus, mas o cristianismo é para todos os povos e nações. Claro que Jesus já havia falado isso, mas eles não haviam assimilado. E Pedro agora começa a pregar aos pagãos. Lembrando que pagãos eram aqueles que não conheciam a fé judaica, também chamados de gentios. Vejamos capítulo 10, versículo 9 até 16. No dia seguinte, enquanto caminhavam e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço na casa, por volta da 6ª para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam alimento, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol baixando a terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, e mola e come. Pedro, porém, replicou: de modo algum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. De novo, pela 2ª vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Bom, aqui nós percebemos 2 coisas. Primeiro, aquilo que era impuro, Deus purificou. Nós atribuímos isso primeiramente aos pagãos, entendendo que se os pagãos eram impuros, Deus purificou. E agora, por meio do sacrifício de Jesus, não somente os judeus são dignos da pregação do Evangelho. A salvação não é dada somente aos judeus, mas também a todos os pagãos. E também vamos lembrar que os judeus não comiam carne de muitos animais,
não comia carne de répteis, não comiam carne de todos os quadrúpedes, também não comiam todos os tipos de ave. E agora, Deus, por meio de uma visão, está dizendo a Pedro que pode comer. Então aqui a gente começa a entender também aquela realidade que algumas religiões dizem, que a gente não pode comer, por exemplo, carne de porco, que não podemos comer répteis, ou sei lá, algum outro tipo de ave ou animal exótico. Bom, nesse momento, na palavra de Deus, o próprio Deus liberou Pedro. Por isso que nós católicos agora comemos carne de porco. Os judeus até hoje não comem carne de porco e também algumas religiões, mas nós comemos, né? Sabemos que a carne de porco foi proibida no Antigo Testamento, mas agora Deus tornou puro todos os animais. Claro, sabemos que existe aqui uma questão de gosto, de cultura, mas é importante entender que quanto à palavra de Deus, não existe proibição na alimentação de carnes de animais. Então esse trecho pode ser relacionado ao alimento das carnes de animais, que os judeus não comiam, e também à questão da pregação aos gentios, aos pagãos. E ainda no mesmo capítulo, Pedro faz uma pregação aos pagãos da casa do centurião chamado Cornélio. Então Pedro faz uma pregação para toda a sua família, para os seus servos, e naquele momento todas aquelas pessoas que estão ali recebem a graça do Espírito Santo, mesmo sem serem batizados. E depois eles também são batizados, para dizer que a ação de Deus desceu também sobre eles, porque eles estavam de coração abertos. A ação, a pregação da palavra, a ação do Espírito Santo é para todos, não apenas para os judeus. E é Pedro que inaugura a pregação aos pagãos. E depois, mais tarde, Paulo assume essa missão para si e se torna, então, o grande evangelizador dos povos pagãos. E no capítulo 12, nós temos um momento, então, que Pedro foi preso, mas também é libertado por um anjo na prisão. E assim, nós concluímos mais essa parte sobre o livro do Atos dos Apóstolos e no próximo encontro nós vamos falar um pouco mais sobre a vida de Paulo. A partir do capítulo 13, nós temos mais fortemente a figura de Paulo. E no capítulo 16, o livro de Atos dos Apóstolos começa a falar especificamente das missões de Paulo. Fiquem atentos na próxima Escola de Discípulos, quarta-feira, às 19 horas, sobre a vida de Paulo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.